Agora sim, a gente vai falar do limitante inferior para a ordenação baseada em comparações. Né? Então, eu já falei lá no início da aula, eu dei essa visão geral do que é essa ideia do limitante inferior, né? Eu vou dar um argumento, não para um algoritmo específico, mas para qualquer algoritmo baseado exclusivamente em comparações que tente ordenar um vetor. Qualquer algoritmo não vai conseguir fazer menos operações, no pior caso, né, para ordenar qualquer sequência, do que a gente vai obter aqui. Tá? Então, esse é um argumento geral para dizer, olha, não dá para obter algoritmos gerais melhores do que isso. Tá? É um pouco diferente do que a gente está acostumado, dá um pouquinho mais de nó na cabeça, mas é interessante. Tá? Então, vamos tentar estudar, explorar isso aqui. Então, primeiro, deixa eu registrar bem, porque isso é importante. Aqui eu vou falar de algoritmos de ordenação que são baseados em comparação, tá? Baseados exclusivamente em comparação. Isso quer dizer que eles só obtêm informação sobre a sequência ao comparar dois elementos. Tá? Eles nunca olham diretamente para a chave de um elemento. Tudo que eles precisam para ordenar, inclusive, é uma função que, dados dois elementos, diz qual dos dois é menor. Ou qual dos dois é maior, tanto faz. O importante disso, tá, é que isso deixa os nossos algoritmos muito gerais. Algoritmos de ordenação, desse caso, são muito gerais, porque, como eu já brinquei com vocês, qualquer coisa que vocês queiram ordenar, que façam parte de um conjunto que tem uma ordem total ali, ou seja, um conjunto que, dados dois elementos quaisquer, você consegue dizer qual é maior e qual é menor, os nossos algoritmos são facilmente adaptáveis. Eles não estão restritos a números inteiros. A gente usa números inteiros nos exemplos porque é mais fácil para a gente bater o olho e entender os exemplos. Mas eu posso ordenar qualquer coisa. Eu posso pegar um algoritmo desses, só passar uma funçãozinha auxiliar que diz, olha, para comparar, você não usa o sinal de menor, que é específico para comparar números inteiros ou reais. Usa essa função. Essa função compara e te devolve 0 ou 1, dizendo o primeiro é menor ou o segundo é menor. Ela, funçãozinha que devolve um binário, um booleano. É tudo que basta. Tá? Todos os algoritmos que a gente viu, para vocês entenderem, o merge, o quick, o heap sort, que são particularmente eficientes, mas também selection sort, insertion sort, bubble sort, que a gente vê lá em AEB1, o heap sort também, a gente viu lá em AEB1, todos esses são baseados exclusivamente em comparação. Tudo que você precisa para conseguir, tudo que você precisa para conseguir ordenar é de uma funçãozinha que diga, dado um par de elementos, quem é maior e quem é menor. Tudo bem? Faz sentido isso? Tá? Isso dá uma generalidade muito grande, né? Dá uma abrangência muito grande para esses algoritmos. Duas curiosidades antes da gente aprofundar aqui no limitante. Isso tanto é verdade que as implementações de algoritmos de ordenação, por vezes, trabalham com isso. Você vai pegar bibliotecas de ordenação, elas esperam receber uma função. Elas não supõem que, muitas vezes, elas não supõem que o que você vai ordenar é um inteiro. Você passa uma função como parâmetro para aquela biblioteca, para a função da biblioteca, e ela usa aquela função para fazer a comparação. Tá? Então, isso realmente se verifica na prática. Assim, algumas implementações de bibliotecas de C++, Java, etc., com funções de ordenação, elas têm esse parâmetro. Se você passar uma funçãozinha para elas, elas ordenam usando aquilo. Tá? Então, isso é algo que realmente se usa. E uma outra curiosidade, se vocês notarem, eu falei rápido, mas eu tomei o cuidado de falar assim, olha, a gente consegue ordenar qualquer conjunto que tenha uma ordenação total. Tá? Porque existem conjuntos que têm coisas incomparáveis. Tá? Eu vou usar setinha para indicar. Imagina que eu tenho algo assim, ó, acontece às vezes. Vou usar uma notação de grafo aqui para indicar. Imagina que isso aqui, olha, eu tenho o A, o B, o C e o D. Tá? E essa setinha indica, olha, A é maior do que B. Tá? Você tem a setinha de C para A, quer dizer que A é maior do que C. Tá? Então isso aqui indica que tem uma ordenação. Isso é o que a gente chama de ordenação parcial, porque esses elementos não são comparáveis diretamente. Eu sei quem é maior, eu sei quem é menor, mas eu não sei todos. Vocês, talvez, em matemática discreta, vocês vejam ordenação total, ordenação parcial, quando vocês estudarem relações. É um conceito matemático interessante. E tem conjuntos que nem têm uma ordenação válida. Por exemplo, nessa mesma lógica aqui, se eu tiver algo assim, tá? Se vocês já jogaram Jankenpô, pedra, papel, tesoura, não tem uma ordenação ali, tá? Porque
A ganha de B, B ganha, B ganha de C e C ganha de A. Daí não tem ordenação. Tá? Então, mas aí não é culpa do algoritmo, né? Os elementos ali ele não tem uma ordenação válida para eles. O que eu estou dizendo é qualquer conjunto que tenha uma ordenação válida para eles e que, portanto, você pode oferecer essa funçãozinha que, dado um par, você diz quem é maior quem é menor, nossos algoritmos todos funcionam. Tá? Isso é só uma curiosidade a mais. Agora vamos para o limitante mesmo. Tá? Então, vai ser um pouquinho abstrato, vai ser um pouquinho confuso, mas tem uma parte que eu acho muito legal disso, que é assim, o poder do que a gente vai fazer aqui. A gente não vai projetar um algoritmo, coisa que o computador está acostumado. A gente vai fazer uma afirmação para qualquer algoritmo desse tipo, tá? Para esse problema. Para o problema da ordenação, que respeite essa questão de ser baseado apenas em comparação. Então é uma análise mais abrangente do que a gente está acostumado. Tá? E como que a gente vai obter esse limitante inferior para o número de operações? A gente vai essencialmente comparar duas grandezas. Tá? A gente vai comparar duas grandezas usando o princípio da casa dos pombos. Eu já falo um pouquinho mais desse princípio, que tem nome engraçado. Mas primeiro vamos falar um pouquinho dessas grandezas. Se eu quero ordenar, eu preciso, vamos pensar que é um tanto abstrato, como eu disse, eu preciso poder pegar qualquer sequência que me entregarem, qualquer vetorzinho ali com os elementos, e devolver aquilo ordenado. Tá? Isso significa essencialmente que eu tenho que ser capaz de compreender, tá? Usando a palavra de um modo meio vago, a diferença entre quaisquer duas sequências que eu recebo. Porque vamos pensar nisso, isso vai ser super crucial para entender o argumento. Então vamos pensar nisso. Olha, se eu tiver um algoritmo que recebe dois vetores diferentes, dois vetores com n posições com os mesmos elementos, mas eles têm algum elemento fora de ordem entre um e outro. Tá? Eles têm dois elementos que estão fora de ordem. Se o meu algoritmo não identificar que essas duas sequências são diferentes e fizer o mesmo procedimento para as duas, concorda que uma delas vai terminar na ordem errada? Se eu confundir a sequência 1, 2, 3 com a sequência 1, 3, 2, eu vou errar, né? Porque a sequência 1, 2, 3 eu vou falar, não preciso fazer nada, está ordenado. Mas se eu não fizer nada na segunda, vai dar erro. Então, essencialmente, o meu algoritmo, esse algoritmo genérico que a gente está falando, precisa identificar corretamente todas as sequências que ele possa receber. E aí começa a complicação, porque uma das grandezas que a gente vai comparar é justamente o número de permutações que uma certa sequência de tamanho n pode apresentar. Tá? Então, tendo n elementos, todos distintos, para simplificar nosso raciocínio, quantas sequências diferentes eu posso ter? Vamos fazer um exemplinho que fica claro. Se eu tiver aqui um conjuntinho com 3 elementos, 1, 2, 3, tá? Quantas sequências diferentes eu posso ter? Destacar aqui a notação matemática, eu estou usando chaves aqui para indicar que não tem ordem, e eu vou usar parênteses agora na sequência para indicar que é ordenado. Então, com 3 elementos 1, 2, 3, eu posso ter a sequência 1, 2, 3, comecei original, né? A segunda, 1, 3, 2. Depois eu posso ter 2, 1, 3. Depois, 2, 3, 1. Enfim, 3, 1, 2. E 3, 2, 1. Todas sequências diferentes, permutações diferentes, com 3 elementos. Tá? Isso aqui deu 6, né? Que é igual, não por coincidência, a 3 fatorial. Né? 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. Por que isso? Porque, generalizando essa ideia, né, que foi basicamente o que eu fiz para construir, eu posso ter qualquer um dos meus n elementos na primeira posição. Qualquer um dos n-1 na segunda. Qualquer um dos n-2 na terceira. Então, o número total de permutações vai ser n vezes n-1, vezes n-2, vezes n-3, da n fatorial. Tá? Então, no caso geral, vai ser n fatorial. Aqui foi 3 fatorial, né, coincidindo. Porque qualquer um dos n elementos pode ser o primeiro, qualquer dos n-1 pode ser o segundo, e assim por diante. Então, vejam que, dados n elementos, se o meu algoritmo se propõe a ordenar um vetor com n elementos, ele tem que saber identificar qualquer uma dessas n fatorial permutações. A gente argumentou, né? Se ele se confundir, se duas ele achar que são iguais,
ele vai fazer bobagem em uma delas. Pelo menos em uma delas, né? Ele pode até estar errado e fazer bobagem das duas. Mas em uma delas ele vai, porque ele não vai diferenciar que elas têm um par de elementos fora de ordem ali. Então, eu tenho que ter um algoritmo que é capaz de identificar n fatorial sequências distintas. Como ele vai ordenar, eu nem cheguei lá. Eu só estou falando que ele tem que identificar. É condição necessária para ordenar corretamente. Então, o número de comparações que ele tem que fazer é da ordem... perdão, o número de comparações a gente vai chegar lá, mas o número de comparações que ele vai fazer tem que ser suficiente para identificar n fatorial sequências distintas. Tá? Essa é uma das grandezas que a gente vai usar. A segunda é justamente o número de sequências que ele consegue distinguir após realizar k comparações. E para conseguir identificar isso, eu vou fazer um exemplinho aqui com vocês. Então, notem que o que eu tenho aqui são exatamente as sequências que a gente construiu antes. Tá? O que significa isso aqui? Isso aqui é para representar, entre chaves aqui, o espaço de possibilidades. Imagina que eu estou com o meu algoritmo lá, eu recebi n igual a 3. Tá? Então eu sei que eu vou ter 3 elementos. E para simplificar aqui, 1, 2 e 3, pensem que está significando, olha, tem um elemento menor, um médio e um maior. Tá? O meu algoritmo não sabe quais são os valores, não é essa a questão. Mas se eu tenho 3 elementos distintos, vai ser um menor, um médio e um maior, com certeza, né, se eles são distintos. Então, essa é a situação do meu algoritmo. Tá? 1, 2, 6 está representando isso. Olha, qualquer uma dessas permutações pode estar na minha entrada. Quantas comparações eu vou precisar fazer para conseguir descobrir qual dessas permutações eu estou lidando? Eu vou fazer uma árvore de decisão aqui com vocês. Então, no início, meu algoritmo não sabe nada, ele não fez nenhuma pergunta. Quer dizer, ele sabe que está lidando com 3 elementos. Então, ele sabe que tem 6 permutações possíveis. Então, esse vértice aqui indica o conhecimento do meu algoritmo nesse momento. Todas as permutações são possíveis. Ele não sabe qual que vai de fato acontecer. Daí ele faz uma primeira pergunta aqui. O primeiro elemento é menor do que o segundo? Note que eu estou falando de primeiro e segundo, não é o 1 e o 2, não confundir. Tá? O primeiro é menor do que o segundo? Vamos ver o impacto disso nas permutações. Tá? Então vamos jogar para um lado e para o outro aqui. E vamos passando aqui, olha. Nessa aqui, o primeiro é o 1, o segundo é o 2. O 1 é menor do que o 2? É. Então esse cara vem para cá. O que significa ele vir para cá? Tá? Porque eu não vou falar isso todas as vezes, senão eu vou ficar maluco aqui. Ele vir para cá significa que se a resposta para essa pergunta for sim, o meu algoritmo, na árvore de decisão, ele sabe que ele está lidando com essa sequência ou com alguma outra que também tem o primeiro elemento menor do que o segundo. Então, ele já sabe, ele ganhou algum conhecimento do que ele está ordenando. 1, 3, 2. Primeiro menor que o segundo? Sim. Então 1, 3, 2 também vem para cá. 2, 1, 3. Não é. O primeiro não é menor do que o segundo. Então o 2, 1, 3 vem para cá. 2, 3, 1. Já foram esses, tá? Só para a gente não ficar perdido. 2, 3, 1. Primeiro menor que o segundo? Sim. Ele vem para cá. 3, 1, 2. Primeiro menor que o segundo? Não. Vem para cá. É sempre possível eu errar copiando aqui. Se eu fizer alguma bobagem, me avisem, tá? E por fim, 3, 2, 1. Primeiro menor que o segundo? Não. Ele vai para a esquerda aqui. Deixa eu só ganhar um pouquinho mais de espaço aqui. Então temos aqui 3, 2, 1. Então notem que após uma pergunta, o que meu algoritmo fez foi dividir o espaço de possibilidades na metade. Né? Antes ele não sabia nada, agora depois dessa pergunta ele já tem um chute um pouquinho mais guiado. Né? Ele já sabe que, olha, para cá, se a resposta for sim, ele está lidando com uma dessas, se a resposta for não, está lidando com uma dessas. Ele ganhou conhecimento. Ele ganhou capacidade de chutar melhor, vamos chegar. Ele ainda não concluiu nada, mas ele já está sabendo um pouquinho mais. Esse lado aqui eu não vou avançar, tá? Senão eu vou ficar doido. Vamos desenvolver o lado da esquerda aqui. Então agora eu vou fazer uma segunda pergunta. Vamos perguntar se o segundo é menor do que o terceiro. Não podia ser outra pergunta, tá? Só uma pergunta válida aqui. O segundo é menor do que o terceiro? Como que vai ser essa situação? Bem, se a resposta for sim, 2, 1, 3, o segundo é 1, o terceiro é 3. Esse cara vem para cá. Então, 2, 3, 1. Se eu fizer uma segunda pergunta e a resposta for sim,
ele está aqui. 3, 1, 2. O segundo é 1, o terceiro é 2. Segundo menor que o terceiro? Sim. Esse cara vem para cá. 3, 1, 2. 3, 2, 1. 2, segundo menor que o terceiro, 2 é menor que 1? Não. Daí vem para cá. Se eu fizer essa primeira pergunta, a resposta for não, fizer a segunda, a resposta for não, eu já sei com qual permutação eu estou lidando. Tá? De novo, é abstrato, estou pensando num algoritmo abstrato, mas o ponto é, após essas duas perguntas, o meu algoritmo sabe agora que está lidando com o 3, 2, 1 e ele sabe como ordenar. Uma vez que eu identifiquei que eu estou lidando com a sequência que tem o maior, depois o médio, depois o menor, eu sei como desinverter ela e ordenar meu algoritmo. Tá? Então, nesse caso, ele saberia. Mas ele ainda não sabe para qualquer sequência. Né? À direita aqui, ele ainda está em dúvida. Então, ele vai ter que fazer mais uma pergunta. Tá? Agora, ele vai fazer a pergunta que resta. No caso, ele comparou o primeiro com o segundo com o terceiro. Ele vai perguntar se o primeiro é menor do que o terceiro. E daí, nesse caso, se a resposta for sim, primeiro menor que o terceiro, 2, 1, 3. Que 2 menor do que 3? Sim. Esse cara vem para cá. Se a resposta for não, é o 3, 1, 2 que vem aqui para a esquerda. Né? Porque o 3 é maior do que o 2, então a resposta seria não. Eu tenho ali 3, 1, 2. Tá? Como eu falei, esse lado eu não desenvolvi, mas notem que eu precisei, aqui no pior caso, nos casos em que a árvore foi mais fundo, de 3 perguntas para conseguir distinguir corretamente a sequência. Tá? Como eu falei para vocês, a parte central dessa prova é aquele argumento que eu disse para vocês, olha, se eu não distinguir duas sequências corretamente, não tem como eu ordenar as duas corretamente. O algoritmo vai fazer algumas trocas nas duas, elas vão fazer sentido para uma dessas, não para outra. Tá? Então, é isso que a gente tem que eu queria pegar a intuição com vocês, nesse ponto. Tá? Então, feita essa intuição, a gente tem que o número de sequências que o meu algoritmo distingue após K comparações, ele vai ser relevante por causa disso que eu estou já chamando a atenção antes. Né? Se ele obtiver as mesmas respostas, ele vai executar da mesma forma para ambas. Isso quer dizer que ele vai dar a resposta errada para pelo menos um dos casos. Eu digo sempre pelo menos um, porque algoritmo errado sempre existe. Né? Ele pode fazer bobagem nos dois, mas pelo menos um, com certeza. Então, é daqui que vem esse argumento de que, olha, eu preciso fazer o número de perguntas necessário para que no fim eu tenha apenas uma resposta possível em cada raminho, em cada folhinha dessa árvore. Esse é o número de decisões de perguntas que eu tenho que fazer. Note que tem perguntas melhores do que outras. Mas eu estou jogando, aqui eu estou fazendo um limitante inferior. Então eu vou supor que o meu algoritmo é sagaz, ele faz as melhores perguntas possíveis. Ainda assim, fazendo a melhor pergunta possível, o máximo que ele vai conseguir fazer para tentar deixar essa árvore baixa, né, com pouca altura, é dividir o espaço de busca na metade. No começo eu tenho n fatorial possibilidades. Daí ele faz uma pergunta sagaz, ele joga metade para cada lado. E a cada ramo, a cada nível da árvore, a mesma coisa. Então, mesmo o algoritmo mais sagaz de todos, ele vai estar limitado a dividir pela metade o número ou dividir pela metade ali o número de permutações possíveis que fica em cada ramo a cada nova pergunta. Então, só para formalizar isso aqui, né, no início, todas as sequências são iguais para o nosso algoritmo, então ele não tem nenhuma informação, e cada comparação ali pode resultar em duas possibilidades, o primeiro maior que o segundo ou o segundo maior que o primeiro. Chovendo no molhado, mas a ideia para reforçar é que ele vai, na melhor das hipóteses, dividir ao meio, no sentido que todas as permutações, para cada permutação que eu tenho um elemento menor do que o outro, eu tenho uma permutação equivalente que tem o segundo maior do que o primeiro. Eu tenho uma permutação que só difere naquilo. Então, para cada permutação que eu tenho de um lado, eu posso ter uma igual do outro lado. Então, na melhor das hipóteses, eu dividi ao meio. Tá? Que é o que eu estou argumentando aqui. Na melhor das hipóteses, cada comparação divide o espaço de busca em duas metades. Tá? Numa figurinha aqui para ajudar a gente,
confesso que não é a figura que eu estou mais feliz de todos, mas vamos tentar aqui. Se eu tenho aqui um espacinho que tem n fatorial possibilidades, as melhores perguntas elas vão dividir na metade. Depois eu faço uma segunda pergunta, né? Essa aqui é a primeira pergunta. Depois a segunda pergunta divide na metade de novo. A terceira pergunta divide cada pedacinho disso na metade de novo. Note que essa aqui é a terceira pergunta feita em cada ramo da árvore. Essa aqui foi a primeira, essa é a segunda. Então no início eu tenho as n fatorial, depois eu vou ter n fatorial sobre 2, n fatorial sobre 4, n fatorial sobre 8. Vai caindo dessa forma, né? Vai decaindo como uma exponencial de base 2. Parece bom, né? De fato não é ruim. Só que eu tenho n fatorial. Essa grandeza não é pouca coisa. Embora cada pergunta minha, se meu algoritmo for muito sagaz, possa derrubar bem essa... derrubar por 2, né? Derrubando exponencialmente ali. Tá? Só para ter mais de uma maneira de olhar para o problema, cada um acha mais fácil de um jeito, mas a gente pode pensar de modo complementar, ao invés de pensar que eu divido o espaço de busca em duas metades, eu posso pensar que cada nova pergunta vai dobrar aqui o número de sequências identificadas. Tá? E isso é meio confuso, porque quando a gente volta para cá, a gente sabe que, olha, ao fazer uma pergunta, eu não identifiquei propriamente ninguém. Né? Mas pensem, só para visualizar essa coisa do dobrar, porque isso facilita na hora de fazer a continha, pensem que meu algoritmo ele tem a seguinte sacada. Olha, se ele não identificou corretamente, ele chuta na mais à esquerda aqui. Então, no início, ele chutaria nessa. Quer dizer, ele erraria em 5 casos, acertaria em 1. Então, ele está identificando corretamente uma, sem nenhuma pergunta. Tá? Daí, depois de uma pergunta, ele dividiu os caras aqui. Se ele tiver se a primeira pergunta a resposta for não, ele vai chutar nessa. Se a resposta for sim, vai chutar nessa. Então agora ele acerta em 2 casos, erra em 4. Ele dobrou o número de sequências que ele identifica corretamente. Eu não estou dizendo que ele já acabou, mas só para a gente imaginar que a cada nova pergunta ele dobrou. Às vezes é mais fácil pensar em a cada pergunta ele dobra do que a cada pergunta eu divido o espaço de busca por 2. É complementar, mas é mais fácil de pensar, então só para dar essa ideia. Então isso quer dizer que no melhor caso, de novo, estou sendo legal, estou supondo que o algoritmo faz boas perguntas. Tá? Ele faz perguntas sagazes. Ainda assim, após K comparações, a gente consegue identificar, no máximo, 2 elevado a K sequências diferentes. E são esses os valores que a gente vai comparar ali. Eu já vou falar do princípio da casa dos pombos e das grandezas que a gente vai comparar, porque as grandezas são essas. Né? Então, 2 elevado a K sequências diferentes. Essa é uma grandeza, vou até destacar aqui, colocar com uma outra cor. Essa é a segunda grandeza que eu falei que a gente ia comparar. A primeira, acho que foi aqui, né, que é o n fatorial. Essa aqui é a primeira grandeza. Mas só por uma questão de... Eu gosto de dar vários exemplos, confesso que às vezes eles podem atrapalhar, né? Às vezes você está entendendo por um ângulo e por outro fica confuso. Mas aqui é uma ideia parecida com o de antes, só que ao invés de pensar que eu estou dividindo o espaço de busca, eu vou pensar que de fato eu estou ordenando, eu estou mexendo no meu vetor. Tá? Então, pensem que eu parti disso aqui, ó, eu tenho A1, A2 e A3. Eu vou até dar um pouquinho mais de zoom para ajudar a gente. Eu tenho aqui A1, A2 e A3, onde A1, A2 e A3 são 3 elementos distintos. Eu não sei quem é maior, quem é menor a princípio. E eu quero ordená-los. Então eu começo perguntando, olha, A1 menor do que A2? A resposta pode ser sim ou não. Aqui no começo eu não faço ideia. Quando a resposta é sim, por exemplo, vamos fazer um ramo desse para a gente visualizar o que eu estou querendo dizer, né? Se a resposta for sim, aí eu já sei, sabendo que A1 é menor do que A2, que eu estou numa situação assim, olha, A1 está aqui no vetor ordenado, no vetor que eu vou devolver. O A1 vai ficar à esquerda, o A2 vai ficar à direita, e o A3 pode ficar em qualquer uma dessas posições. Então ainda tem ali 3 possibilidades que eu não sei qual é a resposta certa. Daí eu faço mais uma pergunta, A2 menor do que A3? Se a resposta for sim, eu saí dessa situação que eu tenho A1 e A2, como eu sei agora que o A3 é maior do que o A1 por transitividade, ele também é maior do que o perdão, como eu sei que o A3 é maior do que o A2, por transitividade ele é maior do que o A1, nesse caso, eu cheguei à resposta certa. Estou escrevendo ali em cima, mas nem precisa, né? Deu aqui
A1 seguido de A2 seguido de A3. Eu ordenei. Tá? Em comparação com o exemplo anterior, é só que no anterior eu estava só brincando de dividir o espaço de busca, aqui eu estou ordenando A1, A2, A3 de acordo com as respostas, mas é um exemplo muito parecido. Tá? Tanto que eu vou fazer só o ramo direito aqui. Tá? Se a resposta for não, eu estava nessa situação, né, que eu tinha aqui A1 antes do A2 na ordenação e o A3 eu não sabia onde colocar, e a resposta foi A2 não é menor do que A3. Tá? Então eu sei agora que o A2 é o maior, e quem vem antes aqui pode ser o A1 ou o A3. Eu não sei a ordem deles. Tá? Eu não sei que ordem que eles vão ficar. Aqui eu estou na dúvida de como posicionar esses dois. E daí eu pergunto, A1 menor do que A3? Se for, o A1 vem antes. Então vem A1, depois A3, depois A2. Né? Nota que a gente já sabia que o A2 era maior, tanto que nessas duas o A2 está no final. Se a resposta for não, o A3, a resposta para essa pergunta, né? A1 menor do que A3, não. Então o A3 vem antes do A1 e o A2 na última posição. Tá? Como eu falei, exemplo muito parecido com o anterior, é só que lá eu dividi o espaço de busca, aqui eu estou brincando de ordenar, foi só mais um exemplo, né, para a gente ir entendendo, pegando melhor as ideias. Tudo bem? Então vamos agora para o princípio da Casa dos Pombos. O princípio da Casa dos Pombos é um princípio muito simples, só que muito poderoso em matemática. Tá? Então vale a pena conhecê-lo, quem ainda não ouviu falar. Pelo princípio da Casa dos Pombos, a gente tem que, se a gente tiver n mais 1 pombos para serem colocados em n casas, então, rufem os tambores, olha que conclusão fantástica, pelo menos uma casa vai ter 2 ou mais pombos. Olha que coisa, vai faltar espaço para todo mundo. Parece óbvio, né? Parece um princípio, mas precisa enunciar um princípio, mas às vezes definir claramente as coisas ajuda no raciocínio. É óbvio quando você enuncia, mas uma vez que ele está definido, ele ajuda a gente a entender coisas que não parecem nada óbvias a princípio. Por exemplo, fazer uma afirmação muito esdrúxula aqui, que eu vi num vídeo, acho que é do canal Mathlogger, que é um canal de matemática bem interessante, para quem tiver curiosidade. Acho que é esse o nome, espero não estar falando besteira. Ele tem um vídeo com várias demonstrações usando o princípio da Casa dos Pombos. Eu vou falar de uma sim muito simplesinha aqui para vocês, e muito esdrúxula, que vocês sabiam que, com certeza, existem pelo menos 2 brasileiros com o mesmo número de fios de cabelo na cabeça? Parece uma informação que você fala assim, mas como você pode afirmar isso? Você saiu contando. Né? A matemática deixa a gente olhar para as coisas por um ângulo interessante, né? E não é nem estatística isso aqui, tá? Não é nem em média, não. É com certeza. Né? Por um motivo muito simples. A gente tem mais de 200 milhões de brasileiros. E o número máximo que uma pessoa tem de folículos capilares está na casa, se eu não me engano, das dezenas de milhares, tá? Não passa de 1 milhão. Isso quer dizer que, mesmo que a gente descontar os carecas, né? Porque daí 0 é fácil empatar. Mesmo descontando carecas, o range de possibilidades, né, de números de cabelos, né? Se a gente está pensando que o número de cabelos é o que identifica o endereço da pessoa ali, é o endereço da casinha de pombo em que a gente vai identificar, vai colocar aquela pessoa. O número de possibilidades diferentes vai de 1, mesmo que eu desconto 0, vai de 1 fio até, sei lá, 1 milhão de fios. É menos do que isso, mas... E a gente tem 200 milhões de pessoas para alocar. Então, com certeza, vai ter coincidência. Ok? Tá? Então, é um princípio muito básico, mas eu gosto desse exemplo só para chamar a atenção que, assim, ó, é básico, mas pensar por ele te permite chegar a conclusões esdrúxulas e nada óbvio sobre problemas que, a princípio, você acha que você não tem nenhuma informação. Tá? No nosso caso, tá, vindo aqui para resolver o nosso problema, quais são os nossos pombos, né, que a gente quer alocar em casinhas? Os nossos pombos são as diversas sequências distintas, as n fatorial sequências distintas. Porque o meu algoritmo precisa identificar unicamente cada uma delas. O argumento que eu falei lá no começo. Se ele se confundir com 2, tiver 2 pombinhos na mesma casa, ele vai fazer bobagem para um desses. Então, os pombos são as n fatorial permutações de uma sequência de tamanho n. E as casas dos pombos são todas as possibilidades de identificação do meu algoritmo. Então, os pombos são as n fatorial, as casas dos pombos são as 2 elevado a k sequências que ele consegue identificar após k comparações. Pode falar.
Aqui a gente está falando de um algoritmo abstrato, então eu não estou pensando em nenhum algoritmo específico, mas todos os nossos algoritmos, de um jeito ou de outro, se você for pensar no que eles fazem, eles estão fazendo esse tipo de comparação. Por exemplo, o merge sort, né? Quando a gente pega, identifica o pivô, é, pivô não, pivô é quicksort, desculpa. Quando a gente está fazendo a intercalação, melhor dizendo, né, de dividir, divisão, conquista e tal, na volta do merge sort. Quando eu vou fazer a intercalação, dentro do intercala, quando eu estou comparando se VI é menor ou igual que VJ, eu estou justamente identificando com qual sequência eu estou lidando. Estou lidando com uma sequência em que o primeiro elemento, o elemento do primeiro subvetor é menor ou maior do que o segundo. Tá? Então, essas comparações, de fato, nosso algoritmo faz. Tá? Inclusive, até uma curiosidade, nós temos algoritmos que são ineficientes, no sentido que eles podem ter o pior caso n quadrado, por exemplo, não por conta das comparações que eles fazem. Eles até são eficientes nas comparações, mas as operações adicionais deles é que tornam eles ineficientes. O insertion sort é um exemplo. Eu tenho que parar para analisar com calma, mas pelo que eu me lembro, o insertion sort faz um número bem razoável de comparações. Não faz um número particularmente maior do que um merge sort. Só que ele acaba tendo outras operações que fazem ele ter um pior caso mais custoso. Mas nesse sentido, o número de comparações que os algoritmos vão realizar são meio que assim, é um tipo de operação que eles têm que fazer. Dessas eles não podem se furtar. Não quer dizer que eles não vão ter que fazer outras, e daí eles podem ser melhores ou piores pelo número dessas outras. Mas pelo menos esse número eles vão ter que fazer. Porque eu concordo, se a minha eficiência é baseada no número de comparações que eu faço, se só de comparação eu preciso fazer um número x, eu vou ter que gastar de x para cima operações. Então minha eficiência não vai poder ser menor do que x. Faz sentido? Mas eu não sei se eu respondi bem a sua pergunta inicial. Se eu entendi ela, assim, de fato, os nossos algoritmos, quando eles fazem comparações, em cada ponto, até uma coisa interessante de fazer, revisitar cada algoritmo e ver onde que ele está fazendo a comparação A menor ou igual a B, ou A maior do que B, ou algo assim. É ali que ele está diferenciando sequências para ver qual comportamento ele vai ter que tomar. Todos eles fazem. Todos os algoritmos que a gente... Todos esses aqui, tem pelo menos um ponto do algoritmo em que eles estão fazendo isso aí para diferenciar as n fatorial sequências. E como todos eles funcionam, todos eles fazem o número necessário. Né? Melhor dizendo, o número suficiente para não fazer bobagem. A nossa questão aqui é pensar quão pequeno esse número pode ser. Será que tem algum algoritmo super esperto que pode fazer menos do que n log n? É nesse sentido. Tudo bem? Então, a gente vai comparar essas duas possibilidades agora. Né? A gente vai fazer essa comparação entre eu tenho que identificar n fatorial sequências, eu tenho que arranjar casa para n fatorial pombos, e as casas são o número de sequências que eu consigo identificar que cresce como 2 elevado a k. Qual tem que ser o k mínimo que eu vou precisar? Essa que é a questão. Então, pelo princípio da casa dos pombos aqui, se a gente tiver mais pombos do que casas, quer dizer, se n fatorial for maior do que 2 elevado a k, isso quer dizer que o algoritmo vai ter pelo menos duas sequências que ele não vai conseguir identificar corretamente e vai fazer bobagem. Ele não vai conseguir distinguir entre duas sequências e vai dar besteira. Então, para o meu algoritmo ter chance de ordenar, note que eu não estou falando que ele já ordenou. Não, ele vai ter que fazer o resto do mecanismo dele. Mas só para ter chance de ordenar corretamente qualquer sequência de tamanho n, é necessário que n fatorial seja menor ou igual que 2 elevado a k. Tá? Então, é essa conta que eu tenho que fazer. Agora, a análise é essa, chegou até aqui. Agora é só matemática, só, entre aspas, matemática, que eu tenho que descobrir qual o menor k que satisfaz essa continha, para que n fatorial seja menor ou igual que 2 elevado a k. Tudo bem? Aqui, a gente vai brincar um pouquinho com os números, porque quando eu vejo um 2 elevado a k, eu fico com vontade de jogar um log ali e tirar o k do expoente. Mas eu não sei, a priori, quanto que é log de n fatorial. E para isso eu vou simplificar essa expressão usando um limitante inferior. Tá? Então eu vou simplificar com um limitante inferior. É uma manobra bonitinha, então vou mostrar para vocês essa aqui. Olha só, n fatorial a gente conhece. É n vezes n menos 1
vezes n menos 2, vezes n menos 3. Agora que eu vi que estamos estourando o horário, então eu vou tentar ser bem rápido, tá? Até n sobre 2 mais 1, tá? Estou dividindo aqui no meio de propósito. Até n sobre 2, n sobre 2 menos 1, e assim continua até 2 e 1, tá? Suponha que o número é par só para facilitar a minha vida. Tá? Por que eu fiz desse jeito? Porque se eu olhar aqui, ó, eu tenho de n até n sobre 2 mais 1, n sobre 2 termos. Tá? Eu tenho n sobre 2 termos nesse produto. Nessa segunda parte, de n sobre 2 até 1, eu também tenho n sobre 2 termos. E agora eu vou fazer um limitante inferior para isso aqui, substituindo cada elemento dessa primeira parte, cada termo dessa primeira parte, por n sobre 2. Vocês concordam que todo mundo daqui, olha, do n até o n sobre 2 mais 1, todos eles são maiores ou iguais que n sobre 2? Então, ó, a troca é válida. Né? Ela tem um gap, mas ela está correta, ela está respeitando o tamanho aqui. Então, eu estou trocando cada elemento por n sobre 2. Tá? Note que é uma desigualdade, não estou falando que é igualdade, é um limitante inferior. Nessa segunda parte, eu vou fazer algo parecido. Cada um dos elementos dessa cauda vai ser trocado por 1. Ah, sim, está diminuindo. Eu estou ficando com um gap ali, mas eu vou simplificar com isso a minha expressão n fatorial. O importante que vocês consigam ver nesse momento é que essa expressão está correta. Tá? Que é uma coisa que a gente está tão acostumado a resolver a equação que às vezes a gente fica muito incomodado com a inequação. A inequação só está errada se eu falar que é maior ou igual e estar trocando algo por algo que é maior. Né? Então, eu estou dizendo que isso aqui é maior ou igual que o que está embaixo. Então, cada termo de cima tem que ser maior ou igual que o de baixo. Se for, está valendo. Concordam que cada termo aqui é maior do que 1. A mesma coisa para a primeira parte. Cada termo dessa primeira parte é maior ou igual a n sobre 2. Com isso, eu consigo simplificar muito as coisas, porque eu tenho aqui n sobre 2 termos. Olha que beleza. Aqui vai ser um monte de produtos que vai dar 1, então nem é relevante o número de termos, mas é n sobre 2 também. O importante é que isso aqui vai ser igual, então, a n sobre 2 vezes n sobre 2 vezes n sobre 2 vezes n sobre 2, assim por diante, que dá n sobre 2 elevado a n sobre 2. E pode não parecer a princípio, mas isso é mais fácil de tratar do que n fatorial. Então a conta que a gente vai fazer, olha lá em cima. Vou usar a cor para nos ajudar aqui. Ó. Juntando isso com isso aqui. Né? Ou melhor, com isso aqui, né? Com essa desigualdade. O que a gente vai ter? A gente vai ter que 2 elevado a k, para o meu algoritmo ter chance de dar certo, vai ser maior ou igual que n fatorial, que é maior ou igual que n sobre 2 elevado a n sobre 2. Aplicando o log dos dois lados, deixa eu voltar, tirar o roxo aqui, a gente vai ter o quê? Log base 2 de 2 elevado a k é maior ou igual que log de n sobre 2 elevado a n sobre 2. Isso vai levar a log de 2 elevado a k da k, e log permite que o expoente passe multiplicando, certo? Então, log de n sobre 2 elevado a n sobre 2 dá n sobre 2 vezes log de n sobre 2. Que a menos de uma constante, isso aqui é ômega de n log n. Né? Ou seja, cresce pelo menos como a função n log n a menos de uma constante. Né? Só para a gente não apanhar, para eu finalizar aqui com vocês antes que estoure demais nosso tempo. E para vocês não saírem daqui sem entender o que é isso aqui, quando eu falo de ozão, a notação ozão, eu sempre interpreto como da ordem de. É no máximo da ordem de, é um limitante por cima. Né? Quer dizer, olha, esse algoritmo não vai gastar mais do que aquilo. Ômega é como se fosse o menor, limitar por baixo, é o maior ou igual, ele vai gastar pelo menos aquilo. Tá? Então o que eu estou dizendo é, para um algoritmo ter chance de dar certo, o número k de comparações que ele vai fazer tem que ser pelo menos da ordem de n log n.
Pode ser dividido por 2, pode ter uma constante ali, mas vai crescer como n log n. Tá? Então não dá para um algoritmo de ordenação de propósito geral gastar menos do que n log n operações. Tá? Então só para registrar aqui, ômega de f de n significa pelo menos da ordem de f de n. Vou colocar uma separaçãozinha aqui para a gente não se perder. Tá? Para fechar aqui rapidinho com vocês, então quer dizer que a gente conclui que qualquer algoritmo de ordenação que é baseado apenas em comparações, que usa apenas comparações, vai ter que fazer pelo menos n log n comparações. Pelo menos da ordem de n log n comparações, para ordenar qualquer sequência com n elementos. Importante foco nesse qualquer, porque eu não estou negando a possibilidade de sort. Né? O melhor caso lá, o insertion sort mesmo, o melhor caso do insertion sort é n. Mas ele não ordena qualquer sequência em tempo n. Alguma sequência ele vai ordenar mais rápido, mas no pior caso, todo mundo vai gastar n log n ou mais. Tá? Isso quer dizer que os nossos algoritmos, merge sort, por exemplo, heap sort, quick sort, já fazem assintoticamente o melhor possível. Muito próximo do melhor possível. Não dá para fazer menos do que isso. Tá? E aqui, só para deixar o gancho, isso tem uma conclusão interessante para a gente na computação e para o jeito de pensar a computação e resolver problemas computacionais, que é encarar barreiras não significa desistir, significa arranjar uma maneira de contorná-las. O que eu quero dizer com isso? Para algoritmo de propósito geral, baseado apenas em comparações, não dá para fazer melhor do que a gente já faz. Quick sort, merge sort, heap sort são o melhor que tem. A menos de uma constantezinha ali, uma implementação um pouco mais eficiente, mas todos eles vão gastar da ordem de n log n e não dá para fazer menos do que isso, a gente provou. Porém, eu posso abandonar esse tal de propósito geral. Tá? Assim como a gente abandonou aquela ideia de dividir o espaço ao meio e usou uma estratégia lá do hash para olhar diretamente para a chave e conseguir busca mais eficiente, não que seja a mesma ideia, mas assim como a gente usou um paradigma diferente lá, a gente pode fazer ordenação que não é baseada apenas em comparações, que olha diretamente para a chave para tomar decisão. Não quer dizer, ela não vai ser de propósito geral, ela não vai ser eficiente ou nem funcionar em todos os casos, mas ela pode ser muito eficiente em casos específicos. Isso vai ser o nosso bloco, por isso que eu falei um checkpoint, um ponto de inflexão. Então a gente não terminou tudo de ordenação agora, a gente terminou a ordenação de propósito geral. A gente ainda vai falar um pouco mais de ordenação nas aulas vindouras. Tá? E daí a gente vai ver como que a gente vai tentar contornar essa barreira. Desculpe por estourar o tempo, por hoje é isso. Boa próxima aula, gente.